orgulho das pessoas que dirigem. Vamos lá então, Pedro Ramiro, a sua primeira fala em relação a isso, e também queria que vocês três jovens pudessem falar sobre isso, que por sinal eu fiquei muito triste, muito chateado e muito envergonhado com todos os homens que estavam na coletiva, muitos dando risada, como deram risada no dia que o Capelanes falou que tinha um ambiente ruim no Palmeiras, e que a fonte dele ia ser preservada, que a gente tem o direito disso. Mas o Abel veio lá na coletiva e falou, ó, eu queria que essa fonte fosse tomar caju. E todo mundo deu risadinha. E só eu mostrei o Capelanes falando aqui na TV Bandeirantes. Só eu mostrei e só eu defendi ele na televisão. E é assim que toca o barco. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, desliga, vai para outra estação. Se não gosta dos meus comentários, se não precisa. Tá tudo bem. Só que aqui a gente fala aquilo que pensa. E aquilo que é verdade. E a Aline, ela merece todo o respeito e mais, hein? Vocês podem ter certeza que no futuro ela vai ser xingada no parque, no Allianz Parque. Vocês podem ter certeza disso. E aí, a dona Leila, que é presidenta, que é uma das mulheres mais empoderadas desse país, uma das mulheres mais fortes desse país, não teve a capacidade de ir a favor do Aline e dar uma bronca no seu funcionário. Parabéns, viu, Leila? De você ser essa mulher tão empoderada que você disse que era, né? E que não é. Pedro Ramiro, Gustavo Soler e Paulo do Vale. Ô, craque, boa noite novamente para todo mundo. Eu vejo até o Abel Ferreira, ele obviamente errou feio. Ele teve um erro, assim, que a gente sabe que não pode se repetir de maneira alguma, mas o pior de tudo é que é sempre a mesma desculpa de ser mal interpretado. A desculpa dele, pra mim, não me convenceu, assim, não que ele tenha que me convencer, mas eu acho que pra muitos torcedores não foi convincente a desculpa dele, dizendo que foi mal interpretado, que até se referia a todos que estavam na sala e tudo mais, não diretamente. Mentira! Mentira, porque ele fala de mulher. E não é verdade isso, né? A Aline foi a sexta a perguntar, e antes da pergunta da Aline já tinham perguntado sobre lesão. Exatamente, todo mundo tinha perguntado sobre lesão. Exatamente. Então, assim, ele foi muito mal na explicação. E o detalhe é, o Abel Ferreira, a gente sabe da competência que ele tem como treinador. É inegável, pra mim, um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Agora... É que na própria entrevista ele dá uma... E aí o direito que ele tem. Tem muitos palmeirenses que acham que eu sou ruim. Não é. Você é o melhor da história. Mas o torcedor, além da conquista, além de tudo, ele também tem uma idolatria, na maioria das vezes, por pessoas, por personalidades, pelos posicionamentos. Então o torcedor, quando vê esse tipo de posicionamento, o Abel Ferreira tá conseguindo perder até alguma parte da torcida do Palmeiras. Não é grande, pode não ser tão grande, mas alguns torcedores já começam a ficar irritados do tipo, pô, o que o Abel tá querendo? São vários posicionamentos errados, aquele gesto obsceno que ele fez no jogo do Palmeiras, algumas situações em coletivas que ele é grosseiro com alguns repórteres, em alguns momentos que ele não entende o trabalho do repórter. Então assim, que o Abel Ferreira... Eu sou europeu. Vocês são aqui assim, vocês são desse jeito aqui, né? Vocês são assim, você viu quando se refere a gente? Sim. Vocês aqui são diferentes, né? Vocês aqui pensam diferente, né? Porque ele é europeu de Portugal, gente. Que legal. Pois é, e assim, recentemente, dando aquela declaração de time de índio, várias e várias situações que a gente começa a questionar até a idolatria do treinador. Porque assim, ele pode ser grande dentro de campo, ele pode conquistar o que ele conquistou, mas nada apaga posicionamentos ruins. Posicionamentos ruins também fazem com que o torcedor fique até meio de saco cheio, tipo, dizendo, pô, mas de novo isso? Pô, mas o que a gente faz? A gente também não pode deixar de colocar que tem muita perseguição em cima dele. Sim. Por exemplo, com o Zubeldia uma coisa, com ele é outra. Com o Mano uma coisa, com ele é outra. A gente sabe disso. Tem muita gente que faz isso, mas isso não vem ao caso. Sim. A gente sabe que existem vários tipos de preconceitos até contra o Abel, mas isso também não justifica que ele seja preconceituoso com as mulheres, né? Então, assim, o pensamento dele foi muito retrógrado, a situação foi muito triste, muito lamentável. O Abel tem de sim dar satisfação ao seu torcedor, tem de sim dar satisfação às mulheres, porque há muitas torcedoras mulheres do Palmeiras. Assim, felizmente no estádio a gente tá tendo mais espaço pra mulher. Antes era um ambiente muito mais machista, muito tóxico. Hoje isso mudou.
Assim, felizmente isso mudou e ele tem de dar, sim, explicações. Agora, eu não sei se a Leila Pereira vai se posicionar, se ela vai tomar algum posicionamento mais forte. Eu espero que algumas sugestões sejam acatadas, entre elas a que o Capelanes deu. O Capelanes deu uma sugestão que eu concordo muito. Na próxima coletiva, só as mulheres perguntam. Só as mulheres vão lá e fazem as perguntas que elas querem. Eu não sei se isso vai ser acatado, se isso de fato vai ter um movimento, mas eu acho que algumas medidas precisam ser... Não, eu acho que todos deveriam entrar e sair. Porque mulher é igual a homem, nesse sentido, entendeu? Sim. Eu acho que assim, eu acho que as mulheres, elas são trucidadas como minha mãe foi durante mais de 50 anos. E hoje o mundo mudou. Não dá pra chamar ô viadinho, ô gordinho. O mundo acabou, ô seu pretinho, vem cá, ô vagabundo, ô seu... Não dá hoje, acabou isso aí, velho. A gente precisa aprender, vocês mais novos e eu também, como mais velho. Pros meus filhos serem melhores do que eu. Eu já fiz muita coisa errada, mas faço muita coisa boa. Então ele tem que entender isso, não tem que chegar lá. Vamos só... Não, que só as mulheres perguntar nada. Ninguém entra, todo mundo sai. Mas vocês, jornalistas, radialistas, vocês não são unidos. Como jogadores também não são, como a imprensa não é. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Agora, cabe ao Palmeiras, não sei até agora, não sei se tomou atitude em relação a isso, mas vamos ver o que vai acontecer. Paulo do Vale, eu vou deixar o Gustavo por último. Assim, eu assino embaixo tudo que vocês falaram, presto minha solidariedade, eu tenho uma relação próxima até com a Aline, a gente trabalha junto no São Paulo e também na mesma empresa. Eu sinto que o Palmeiras, de alguma forma... Foi legal o que você falou, eu não sabia disso, filho. Que ela foi a sexta a ser perguntada e sobre a lesão já tinham falado antes. Já tinham falado, o Eduardo Rodrigues do GES tinha perguntado já sobre lesões. Assim, o que eu dessa história não é fazer uma crítica à Leila porque ela é mulher, mas sim porque às vezes o Palmeiras passa a impressão de que hoje ele é refém do Abel Ferreira. De que o Palmeiras teme o Abel Ferreira, do tipo, a gente melhor não mexer com ele, porque se ele for embora, a gente, né, a coisa pode desandar aqui. Cara, eu sinto assim, não custava nada o Palmeiras publicar uma nota dizendo que repudia qualquer tipo de fala machista, seja ela de quem for, do Abel Ferreira, do Anderson, de qualquer pessoa, o Palmeiras deveria repudiar publicamente. Eu cobraria do Abel Ferreira uma vinda até o Grupo Bandeirantes para pedir desculpa com a Aline e bater um papo com ela ao pessoalmente. Vivo. Isso, aí é legal. Não precisa ter nada disso. Exatamente, eu falei mais ou menos isso hoje. Se fosse a Leila, pegaria a Aline, sentaria os três, bateria um papo os três, a Aline falar, a presidenta como mulher e o Abel Ferreira como pai, como treinador, como pai de meninas, como marido de... tá tudo certo. E acabou. E desse limão horrível, tenta fazer uma limonada bem doce, bem gostosa, né? Desse sentido. Mas ele não tem humildade para isso. Exatamente. Assim, se eu fosse o Abel, não sou, eu faria algo nesse sentido. E com relação ao Palmeiras, eu tentaria sim marcar uma coletiva essa semana. O Palmeiras não joga pelo Campeonato Brasileiro, está fora da Copa do Brasil. Eu na quarta-feira abriria o CT, assim como a Leila fez há alguns meses, abriria o CT para mulheres jornalistas que iriam questionar o Abel, já que ele só dá resposta à esposa, a Leila e a mãe dele, ele seria obrigado a responder várias mulheres. Acho que seria uma forma até do Palmeiras tomar alguma atitude, mas eu sinto que o Palmeiras é muito refém do Abel, tem muito medo de perder o Abel. A Leila usa o Abel como escudo eleitoral, certo? O grande trunfo da Leila é o Abel Ferreira, então eles não mexem com o Abel Ferreira. Enquanto ganha, né? Isso, e ele faz o que ele bem entende. Gustavo Soler, você que é um palmeirense maravilhoso, a Monique também, você que é um menino incrível, né? Você que sabe tudo do Palmeiras, tem essa identidade, o Palmeiras faz aniversário hoje, 110 anos de glórias. Queria que você falasse sobre isso. Vamos lá, craque, porque estava presente ali na sala no momento que tudo aconteceu e no pós também, né? A Aline já falou isso publicamente nas suas redes sociais, o Abel também, que ele a procurou, né? Que ele ligou pra ela e tudo mais. E no momento da entrevista coletiva, ali, começou a ser aquele momento, né? De, vocês, porque vocês, então... Já meio que todo mundo já tá meio de saco cheio do que ele tava falando, porque o que você perguntava, ele não respondia e
teoricamente até que tudo bem, né? Cada um faz o que quiser dentro da sala da entrevista coletiva. Só que na hora que teve o acontecimento com a Aline, todo mundo ficou meio tipo, o que ele tá falando? O que esse cara tá fazendo? Por que ele tá fazendo isso? E até a própria Aline ficou no momento e falou, cara, o que eu faço aqui? Aí ela ainda ia perguntar mais uma outra questão, ela fez a pergunta e só depois que a ficha de todo mundo ali foi caindo, falou, mano, ele fez isso, né? E aí foi um momento em que a gente conversou, né, com algumas pessoas que trabalham no Palmeiras, um amigo em comum que é jornalista da Trivelo, o Diogo Iowata, ele entrou em contato com a assessoria pessoal do Abel e falou, ó, deu ruim de novo ele passou do limite de novo, ele causou algo aí que teve um constrangimento, e aí foi essa maratona do Abel entrar em contato, só que em nenhum momento ele falou abertamente, me desculpa. Ele quis se justificar. Ele quis explicar o que aconteceu. E exatamente o porquê eu tô falando isso. Porque exatamente o que ele escreveu na nota foi o que ele falou pra Aline. Não tem nada diferente. O que ele disse no telefone foi o que ele escreveu na nota. Pra mim é pior a nota do que o que ele falou. É. A nota mostra o quanto que eles são machistas. E aí não tem, né? Eu bater no peito e falar, pô, desculpa, eu errei. Não é errado pedir desculpas. E aí, né, hoje já muitos torcedores do Palmeiras, né, já com esse papo, não, que é mimimi, não sei o que, piriri, pororó. Tem muito torcedor que ainda não entendeu. A verdade, Gustavo, desculpa de interromper, até pra vocês que acham, ou aqueles que acham que é mimimi, o mundo mudou. O mundo mudou. E a gente precisa mudar com o mundo. Sim. Das coisas boas, não as coisas ruins. Então é o seguinte, vamos lá. Antigamente, uma mulher nem entrevistava. A Regine Hitler, né? A Marisa, que eu me lembro, uma repórter da Rede Globo, que eu esqueci o nome. Pouquíssimas mulheres enquanto eu joguei futebol. Em Campinas, a Iris, que é da Rede Globo da Itália. Eu não sei. Isso. Ela que fazia entrevista lá. Essa que trabalha na Globo é Renata. Que é da Globo aí, que faz aí. Vasconcelos. Não, a outra. Que é uma que fez também um programa com o Ronaldo e de emagrecimento. Também era de Campinas. Isso. Ela me entrevistou. Era muito pouca mulher. Mas muito pouco. Cara, hoje a gente tem que entender que as mulheres não é só no futebol, é na vida nossa. Sim. É no cotidiano. Eu tenho mulheres que são chefes em todos os segmentos. Quando uma pessoa do calibre dele tem o entendimento que ele tem que ir pra cima de uma menina que fez a pergunta da sexta vez e que ela fez uma pergunta totalmente certeira, sem ofender ninguém, e ele foi grosseiro com uma mulher jornalista, sendo que a presidenta do Palmeiras é jornalista e paga pau pra ele, porque tudo que ele faz, tipo, em relação ao gesto obsceno, que muita gente quis acabar com a minha vida quando acharam que eu tinha feito isso, é uma mentira deslavada. Então, o Abel tem que entender, e nós todos temos que entender, peraí, mas não dá pra chamar mais uma coleguinha de viadinho, como se fazia antes. Ô, seu gordo, não dá mais. Ô, seu gordo, ô, seu gordinho, ô, seu pretinho, ô, seu índiozinho, ô, seu amarelinho, ô, seu... Não dá, o mundo mudou. E a gente precisa entender isso. Por quê? Porque muitas crianças, muitas mulheres que desse mundo de Deus, eles foram trucidados por isso. E principalmente em escolas. E aí quando um treinador do calibre dele é grosseiro, mal educado, que não foi a primeira vez e nem vai ser a última, porque ele pensa assim, né? Quando ele faz isso, quando ele vai, e quando você, Gustavo Soler, fala de uma maneira corretíssima, que ele ele pensa, que aí liga pra Aline, e que nada daquilo que ele falou, ele teve um entendimento em 2 dias e pedir desculpa, ele acha isso. Ele acha isso. Então, esse tipo de visão que a gente tem que ter ao contrário. Então você que tá no carro aí, você vai chegar em casa e vai falar pra sua mulher, cadê minha janta? Cadê minha roupa lavada? Cadê minha roupa passada? E é assim que a banda toca até hoje.
As mulheres hoje tomam conta mais de 50%, 60% dos filhos, dos netos e de muita gente, avós que cuida dos filhos. Então por que a minha mulher, quando eu chegar em casa, vou falar de mim, vai. Eu cheguei em casa, acho que ontem, não tinha janta pra mim. E eu fiquei quietinho, fui lá e eu fiz a minha janta, irmão. Se é um tempo atrás, mas cadê minha janta? Quem disse que é minha mulher que tem que fazer a janta? Quem disse que é minha mulher que tem que... Quem disse isso? Só que o tempo mudou e muita gente não pensa assim. Muita gente pensa que a mulher é submissa a nós, homens. E não é mais isso. E quando ele não registra na cabeça dele que ele está errado, os filhos dele pensam igual. E as filhas dele pensam igual. Porque eu não sei se você, Leila, gostaria que alguém fizesse isso com você como jornalista. Você fazendo uma pergunta. Eu não sei se alguém fizesse essas tipo de pergunta para suas duas filhas. Ou para minha filha, ou para sua mamãe, ou para sua mamãe, ou para Monique. Se alguém fizesse isso, você ia falar, ô, tá louco, irmão? Como é que você pode fazer um negócio desse? E outra coisa, nesse mundo machista que é o futebol, que é só de homem e que tá tendo uma abertura pro lado feminino e que há muito pouco tempo que se alguém fez isso foi o vô dele, foi o Luciano do Vale e o Grupo Bandeirantes que abriu esse mercado do futebol feminino. Meu irmão, você tá de brincadeira. A Marta, o que ela jogou de bola, você acha que ela tem 1% dos homens que jogaram? Lógico que não. Lógico que não, mas tem que ter um dia talvez, não sei. As meninas do surf, e eu vi na ESPN, a briga delas, que hoje o prêmio dos homens é igual ao das mulheres. Não era, as mulheres nem prêmios ganhavam do surf. Nem prêmio. Hoje a briga delas foi tão forte, tão feroz, entre elas, mulheres, que hoje o mesmo prêmio que é de um surfista homem é de uma surfista mulher. Nos outros esportes é. Ué, eu tava assistindo hoje Grêmio e São Paulo, jogando sem ninguém nas quartas de final do Brasileiro. Não tinha uma pessoa assistindo o jogo. Vocês acham que tá certo isso? Então tudo isso tá embutido no machismo, no preconceito, no achar que nós homens somos superiores às mulheres. E não é verdade. E nunca fomos. Que por sinal nós somos inferiores. Até porque elas têm útero, elas dão à luz, elas têm leite materno, elas podem ter um filho, elas geram um filho, a mulher. Elas são muito melhores do que nós. Nós somos covardes, e muito covardes. E eu me coloco como eu. A gente é muito covarde, e a gente tem que deixar de ser covarde e deixar de ser machista. E é o que ele foi, pra mim, ele foi muito machista. Gustavo Soler. E só pra fechar então, craque, até uma situação que ele já falou publicamente, né, que na coletiva ele é um boneco, ele é um personagem, piriri, pororó. Só que é aquele cara, né, que internamente todo mundo tem o respeito, todo mundo fala bem dele. Então por que não ser a pessoa de verdade? Porque ali ele deu a entender também, na justificativa dele, na conversa com a Aline, que ele tinha mais ou menos um roteiro. E teoricamente calhou daquela resposta. Então foi um papinho meio furado. E não dá pra toda hora você querer ser um personagem, porque uma hora você vai se perder no personagem. Ele se perdeu muito feio, muito feio. Felizmente, pelas informações que eu tenho, já deram ali um esculacho nele, já falaram num tom mais sério com ele, mas faltou a presidente Leila Pereira aparecer publicamente e estamos vendo que poderá ser feito nessa questão da união da imprensa também, de se dá pra conversar, se dá pra dialogar, o que pode ser feito. Cara, acho que o Paulo do Vale deu a saída mais perfeita de todos que eu escutei, de todos os programas, de todas as pessoas opinando. Mas nós, homens que estamos opinando, a gente também não pode ser covarde, né? A gente não pode fazer o que o Abel fez e muita gente faz. Mesmo com o microfone aqui, ó. É isso que a gente tem que perceber. Então acho que o Paulo falou, pô, vem a Leila aqui na Band News, vem com o Abel, ele não precisa dar entrevista pra ninguém, só pra Band News, ó. A gente fica 40 minutinhos aqui, a gente vai conversar sobre isso. E a gente bate um papo, desfaz tudo isso, e aí um ajuda o outro. E aí mostra pras outras jornalistas, né, que elas podem fazer pergunta do mesmo jeito que os homens, que não tem diferença nenhuma. Muito pelo contrário, né, porque tem muito homem que faz pergunta já na condicional, né, de fazer pergunta pra ter entrevista. É mentira minha? Amizade, né? É mentira minha? Não.
É mentira um monte de apresentador que não dá pau porque quer que o cara esteja lá? É mentira minha? A gente sabe disso. Sim. Mas tudo bem. Aí traz os três aqui, conversa os três e aí usa disso para fortalecer, né, o homem, para fortalecer a dignidade, né, a humildade, e aí mostra a Leila e a Aline, né, pro Abel o quanto que ele foi machista de uma maneira tranquila, que isso pode ser transformado numa coisa boa. Penso assim, vai. Sim, E assim, a cobrança em cima da Leila, ela não é por uma questão dela ser mulher, é uma questão institucional. É, do que ela falou numa coletiva. Sim, e assim, é de um clube que se posiciona, né? Eles pipocam pro Abel. Exatamente, e isso é o que mais me preocupa. Isso é o que mais me preocupa. É uma instituição que hoje está fazendo 110 anos, tem uma história maravilhosa, o Palmeiras tem uma das histórias mais bonitas dos clubes brasileiros, e você ser refém de um treinador excelente, provavelmente o maior treinador da história do Palmeiras, mas a biografia do Abel ela é escrita pelas conquistas e por quem ele é e por quem ele demonstra ser. E assim, em alguns momentos, o Abel Ferreira ele dá algumas demonstrações ruins com relação ao que a gente espera de um ser humano e o que a gente espera de uma figura tão importante para o futebol brasileiro.